Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo de número 6, verso de número 15 ao verso de número 18. Eu estava ministrando aqui na última quinta-feira, falei um pouco sobre fé, falei sobre não se preocupar, porque o nosso Senhor está no controle de todas as coisas. Eu quero continuar ministrando sobre isso, sobre fé, acrescentando fé à nossa vida em nome de Jesus. 2 Reis, capítulo de número 6, verso de número 15 ao verso de número 18. Glória a Deus. Aleluia. Como é que eu vou poder adorar o Senhor? Aleluia. Segundo Reis, capítulo de número 6, verso de número 15 ao verso de número 18. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. E quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: meu Senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Feche os teus olhos, mantenha a tua Bíblia aberta e vamos falar do Pai nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Pai querido e amado, queremos, Senhor, em nome de Jesus, continuar em tua presença, te adorando, Senhor, te louvando. Agora querendo ouvir a tua voz através da tua palavra. A tua palavra tem falado conosco diariamente, Senhor, quando nós fazemos menção dela, quando nós lemos, o Senhor fala ao nosso coração. Queremos te pedir que o Senhor continue falando. Tome em tuas mãos a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. Que seja uma terra fértil nessa noite e o Senhor possa fazer, Senhor, brotar a semente do teu evangelho. A fé seja uma semente frutífera em nossa vida. Esse é o nosso desejo, que eu não te atrapalhe. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. Vocês estão comigo? Dá glória a Deus aí. Amém. Queridos, acabamos de ler aqui no livro de 2 Reis, capítulo 6, verso 15 ao 18, o textuário dessa mensagem dessa noite. O título da mensagem dessa noite é Enxergue pelos olhos da fé. Enxergue pelos olhos da fé. Eu ministrava hoje de manhã também essa mensagem, eu escolhi essa mensagem, o Senhor tinha colocado durante a semana no meu coração. Quarta-feira eu estava preparando esse texto. E o Senhor tem falado ao meu coração esses últimos dias que nós devemos passar a deixar de ser um pouco tão naturais. Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida tão natural e esquecendo que o justo vive pela fé. Nós não vivemos por aquilo que vemos, mas nós vivemos pelo que nós cremos. O justo vive pela fé. As Escrituras contam que Eliseu era um profeta muito usado pelo Senhor. Vai mostrar que Deus revelava a Eliseu os planos do rei da Síria. A Bíblia vai mostrar nesse texto que nós lemos, versículos anteriores, versículos posteriores, sobre o momento em que o rei da Síria ele tentava ali atacar o rei de Israel. Porém, a Bíblia diz que o rei de Israel era alertado por Eliseu de que o rei de Israel não deveria passar por certos lugares, porque ali haveria uma emboscada do rei da Síria. A Bíblia diz que o Senhor revelava a Eliseu tudo aquilo que aconteceria.
Então Eliseu chegava para o rei de Israel e dizia: olha, teu rei, não passa por tal e tal lugar, porque ali haverá uma emboscada contra o Senhor. O rei da Síria está tentando pegá-lo, tentando capturá-lo, tentando matá-lo. E a Bíblia vai mostrar que ali o rei de Israel então enviava espiões até aquele lugar. E quando eles chegavam lá, esses espiões viam que verdadeiramente existia uma emboscada preparada contra o rei de Israel. E o Senhor dava livramento ao rei de Israel por meio do seu profeta Eliseu. A Bíblia diz que aconteceu 1, 2, 3 vezes ali. E então o rei da Síria começou a pensar: deve ter alguém que está contando os nossos planos. Alguém está passando para o rei de Israel aquilo que nós estamos planejando. Ele então reúne ali os seus conselheiros, reúne ali as pessoas que tinham ali a liderança nas suas tropas, os seus generais. E ele então pergunta: eu preciso saber quem é que está contando ao rei de Israel tudo aquilo que eu tenho planejado. Eles então ficam ali sem resposta, até que alguém diz: olha, Senhor, tem um homem lá em Israel que se chama Eliseu. Ele é um profeta do Deus deles. E o Deus deles revela a Eliseu até aquilo que o Senhor conversa dentro do seu quarto. Então ele vai e revela ao rei de Israel tudo aquilo que o Senhor planejou no seu quarto, para que ele venha a não passar pelos lugares que o Senhor está preparando emboscado. O rei da Síria então diz: olha, vamos capturar Eliseu, para que ele pare de fazer tal coisa e nós possamos invadir Israel, nós possamos atacar o reino. A Bíblia vai mostrar que ali eles preparam uma emboscada, enviam uma tropa até Dotã, que é a cidade onde Eliseu estava. E quando eles chegam ali, a Bíblia diz que aquela cidade foi totalmente sitiada. Ninguém entrava, ninguém saía, porque os carros e cavalos do rei da Síria estavam por toda parte. Ao redor da casa de Eliseu, totalmente cercada de cavalos e carros de homens de guerra do rei da Síria. Quando o rapaz que ajudava Eliseu acorda pela manhã e sai, ele abre a porta e ele se depara com uma grande tropa por toda a cidade. Ele não dá um grito: ai, vencerei. Ele ali fica apavorado, porque o que eles iriam fazer? Aqueles soldados estavam ali cercando toda a casa. O homem então corre para dentro, o rapaz então corre para dentro, tremendo de medo, e vai falar apavorado com o profeta Eliseu. Eliseu era um profeta que conhecia muito bem o Senhor, tinha intimidade com o Senhor, sabia que Deus o guardava todo o tempo. O Senhor não deixava sofrer mal algum. O Senhor estava o tempo todo guardando a vida de Eliseu. Ele sabia que o Senhor permanecia cuidando deles todo o tempo. Então ele chega e fala para o Senhor que Deus abrisse a visão daquele rapaz, para que ele pudesse enxergar o que estava acontecendo, para que ele pudesse ver ali com seus próprios olhos o que era que estava acontecendo no mundo espiritual. E a Bíblia diz que aquele rapaz viu um grande exército de Deus que guardava a vida dele, a vida de Eliseu, todo o tempo todo. Louvado seja Deus. Quando aquele rapaz teve aquela visão sobrenatural daquilo que Deus estava fazendo, do grande exército celestial que os guardava, ele deve ter ali, então, agora se encher de fé, porque a sua visão não foi apenas uma visão carnal, não foi apenas uma visão natural, mas passou a enxergar as coisas da maneira espiritual, passou a ter uma visão de fé a partir daquele instante. Eu imagino que a visão que aquele rapaz deve ter tido deve ter sido algo maravilhoso. Talvez eu e você, ou talvez alguns de nós aqui, já devem ter tido uma visão de algo de Deus. E se você não teve, eu digo para você que muitas vezes você pode se assustar. Eu já tive a oportunidade de ver algumas coisas, eu até compartilhei um testemunho aqui pela manhã. Muitas vezes nós pensamos que estamos sós. Eu lembro que quando eu me converti, eu tinha 12 anos. Com mais ou menos 13 anos, eu estava trabalhando na praia. E ali eu ia trabalhar de bicicleta. E um dia que eu estava indo trabalhar, eu indo pela pista, um rapaz chegou para mim e falou assim: você sabe onde que é a praia? Eu falei assim para ele: eu estou indo trabalhar na praia.
Ele falou assim, você podia me levar lá? Eu não sou daqui, eu sou de São Paulo, eu sou da capital, eu morava na Baixada Santista, e lá nós recebemos muita gente de São Paulo. Ele falou, você podia me dar uma carona? Eu falei, lógico. Ele subiu na traseira da bicicleta, e eu comecei a levar, e a gente foi conversando. E ele falou assim para mim que ele era segurança, estava passeando na cidade e tal. E então, quando a gente já estava chegando na avenida que dava para a praia, eu falei para ele, ó, essa avenida aqui, se você for reto, você vai chegar na praia. Eu vou ir para lá, se você quiser, vamos juntos. Ele falou assim, não, tá bom aqui. E eu falei, não, eu vou te levar até lá. E quando eu olhei para trás, um rapaz que sumiu. E aí eu fiquei procurando ele, eu olhei para a direita, olhei para a esquerda, e o Espírito Santo de Deus falou para mim, eu envio meu anjo para te guardar. E aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça e falei, Senhor, então Deus me deu um livramento hoje, eu estava sabendo. E aí, quando eu fui trabalhar, eu trabalhei, cheguei em casa depois, falei para minha mãe, mãe, aconteceu uma coisa hoje que eu fiquei assustado. E minha mãe falou, o que foi? Falei para ela, aconteceu assim, assim, assim. Quando eu olhei, um rapaz tinha sumido. Ela falou assim, quando você sair de casa, eu olhei e falei, Senhor, envia o teu anjo para guardar o meu filho assim. E eu tenho certeza que Deus enviou um anjo para guardar ele naquele dia. Existem situações que nós vivemos, que a gente fica assustado quando a gente vê o mundo espiritual. Você talvez nunca tenha vivido algo desse tipo e talvez não possa pensar, não, que nada. Mas do mesmo jeito que eu também já vi anjo e já vi demônio. Porque quem tem uma visão espiritual não vê somente aquilo que é bom. Existem pessoas que têm uma facilidade maior de ter visões do Senhor, porque é um dom que a pessoa tem. Mas quando eu vi um demônio, eu não gostei muito, não. Eu fiquei, quando eu vi aquilo, eu não acreditei. Eu voltei para ver se na verdade ele já tinha sumido. Mas eu vi, quando ele me olhava, ele estava me observando. Porque no mundo espiritual, do mesmo jeito, o Senhor tem nos guardado. Satanás, ele anda ao nosso território, como um leão bramando a quem possa devorar. Por isso, nós precisamos estar sempre buscando a face de Deus, em jejum, em oração, sempre vigilantes, porque o nosso Deus, ele tem nos guardado diariamente, tem nos livrado diariamente. Mas talvez a tua visão limitada é que não tem visto a glória do Senhor sobre a tua vida todos os dias. Quero que você entenda nessa noite que hoje, eu e você, nós somos cercados pelo Senhor, guardados pela mão de Deus. E talvez a nossa visão, por ser uma visão natural, não consegue contemplar o que a fé pode nos fazer enxergar. Eu quero falar sobre isso nessa noite, sobre fé. Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 1, vai falar sobre o que é fé. Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Aquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Existe uma outra tradução, Almeida Corrigida Fiel, que diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu gosto muito dessa tradução da Almeida Corrigida Fiel, porque ela vai dizer que a fé é um fundamento, a fé é um firme fundamento. Eu gosto muito dessa tradução, porque ela me faz lembrar quando alguém vai construir uma casa, quando alguém vai construir um prédio. E quando alguém vai construir uma casa, um prédio, ele lança os alicerces de toda a fundação. E para que aquela casa não venha cair, para que aquela casa não venha desmoronar, o alicerce tem que estar bem firme. A fé é isso, é o alicerce que nos mantém de pé, crendo que o nosso Deus é real. Pela fé, nós temos a certeza que o nosso Deus aqui, nós estamos juntos, Ele é real e Ele está aqui nessa noite. Aleluia! Pela fé, nós cremos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele vive e reina para sempre. Ele saiu da cruz morto, porém, ao terceiro dia, Ele deixou um túmulo vivo para a glória de Deus Pai. Aleluia! Nós cremos também pela fé que hoje somos a habitação do Espírito Santo de Deus.
Pela fé, nós cremos que a Escritura de Deus, ela é totalmente inspirada pelo Espírito Santo. E quando nós estamos crendo nisso, nós sabemos que toda a Escritura é a palavra de Deus falando comigo e contigo, para que nós possamos entender que o nosso Deus, ele é maravilhoso e tem cuidado de nós. Aleluia! Eu quero que você nessa noite compreenda. Hebreus 10:38 diz: mas que Deus justo viverá pela fé, e se retroceder, não te agradarei nele. O justo, o servo de Deus, o filho de Deus, aquele que foi justificado pelo sangue de Cristo, ele não vive mais uma vida natural. Ele não vive mais uma vida somente olhando para o hoje, para o agora. Ele vive uma vida de fé. Ele vive uma vida de alguém que crê que o Senhor está agindo em todas as circunstâncias. Alguém que crê no Senhor Jesus Cristo não pode ser alguém que simplesmente acredita que tudo é por acaso. Alguém que crê no Senhor Jesus Cristo sabe que quando você sair da sua casa e veio a este lugar, você não veio a qualquer lugar, mas você veio adorar o nome do Senhor Jesus. E Ele está aqui para receber a nossa adoração. Quando você sair da sua casa e disse: eu vou prestar culto a Deus, você sabe que Ele veio receber o meu culto aqui. Aleluia! Alguém que vive uma vida de fé sabe que mesmo que hoje feche os olhos, tem fé que amanhã vai acordar e amanhã será um dia abençoado em nome de Jesus. E mesmo que não acorde amanhã, os seus olhos serão abertos lá na glória e ele abraçará o Deus Todo-Poderoso que vai dizer: vinde bendito de meu Pai, entre no gozo do teu Senhor, porque é para isso que nós o buscamos, porque um dia nós nos encontraremos com Ele na glória. Aleluia! Aplauda Ele em nome de Jesus. É uma vida de fé. É pela fé que agora nós vivemos. É Ele quem nos garante que nós vamos estar todos os dias saindo da nossa casa e chegando em segurança. Ainda que o mundo esteja um caos, ainda que a violência esteja tomando conta da nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade, quem nos garante que nós vamos vencer todas essas tribulações é o Senhor nosso Deus. É a fé. É pela fé que nós saímos para enfrentar o dia a dia. É pela fé que você encara o teu dia de trabalho, sabendo que o Senhor está com você todos os dias. Hebreus, ele traz uma galeria de heróis da fé. O maior de todos eles é Abraão. Abraão chamado de o pai da fé. E eu quero lembrar a você que quando Abraão foi chamado, não existia escritura para que ele entendesse que quem falava com ele era Deus. Ele é chamado de pai da fé, porque ele creu no Senhor, Deus me falou com ele, mesmo em meio a uma terra de idolatria. Um Deus único, ele passou a crer. Ele passou a crer em um Deus único no meio de um lugar onde as pessoas tinham um panteão de deuses. Ele ali crê que quem falava com ele era o Deus verdadeiro. Então sai ele da sua terra e começa a peregrinar rumo aonde o Senhor o levava. E ele não ficou ali perguntando se era para a direita ou para a esquerda. Simplesmente ouviu a voz de Deus. E o Senhor deu a ele uma terra que manda leite e mel. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, eu quero falar nessa noite não só sobre Abraão, mas quero falar também sobre Moisés. Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 23. Moisés também foi um homem cheio de fé. Era um homem que tinha uma fé fervorosa. Abra a tua Bíblia aí, Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 23. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais. Pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplaram a sua recompensa. Pela fé,
saiu do Egito, não temendo a ira do rei. Perseverou porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca. Mas, quando os egípcios tentaram fazer, morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados 7 vezes. Aleluia, 7 dias. Perdão, 7 dias. Moisés, ele é um dos nossos exemplos de fé. Quando o Senhor o trouxe ao mundo, da sua família, existia um decreto do faraó para que as crianças fossem mortas. A Bíblia vai mostrar que a sua família o esconde. O historiador Flávio José vai dizer que ele é um garoto lindo. Ele é um menino muito lindo. E a sua família talvez não conseguiu esconder durante tanto tempo, porque ele poderia parecer até mesmo com uma menina. E aí, por acharem que ele fosse uma criança, uma menina, então talvez por isso conseguiram esconder tanto tempo. Porém, quando vai chegando ali aos 3 meses, ele então é colocado dentro daquele cestinho e colocado ali no rio. E quando ele é colocado no rio, ele ali é observado pela sua irmã. A sua irmã então vê que a filha de Faraó o pega e quer levar para casa para adotá-lo. Ela então disse que poderia chamar alguém para cuidar do menino e chama sua mãe. Você conhece muito bem a história. A história de Moisés já não era uma história fácil. Desde o seu nascimento até o dia que fica adulto, ele então vê ali o seu povo sendo maltratado. E quando ele vê o seu povo sendo maltratado, ele então briga contra um soldado egípcio, mata, tem que fugir do Egito. E depois de 40 anos ali no deserto, ele então tem um encontro com Deus. Ele vê um arbusto pegando fogo, porém não se queimava. E o Senhor então começa a falar com Moisés. Quando Deus falou com Abraão, a voz de Deus falando com Abraão era o que o fazia crer. Porém, com Moisés não foi da mesma forma. Moisés viu uma sarça ardendo. Deus começou a falar com ele. E o Senhor falou que o havia escolhido. E que ele tinha uma missão de trazer libertação ao povo. E que Deus o usaria. Só que Moisés não creu logo de cara. Primeiro, Moisés quis dar uma desculpa. Não, mas eu não sei falar. Eu sou pesado de língua. Eu não sei como falar com o faraó. Não vou conseguir. Deus então diz para ele, olha, foi eu que criei a língua. Eu posso usar quem eu quiser. Mas eu vou usar o teu irmão para falar com você, através de você. Quando ele ali continua falando com Deus, o Senhor então dá provas que estava com ele. Coloca a mão dentro da tua roupa, ele coloca. Agora tira. E quando ele tira, sua mão está leprosa. Coloca de novo. Ele coloca de novo e tira. E agora sua mão está curada. Ainda assim o Senhor vai e diz para ele, joga o teu cajado no chão. Ele joga o cajado. O Senhor fala, pega agora, porque tinha virado uma serpente. Pega a serpente pela cauda. E ali quando ele pega, vira um cajado de novo. Deus mostrando para ele que estava com ele, para que ele pudesse crer que o Senhor faria maravilhas através da vida dele. Moisés, então, depois de receber a prova de que quem falava com ele era Deus verdadeiro, ele então vai agora enfrentar Faraó para poder libertar o seu povo do Egito. Quando Moisés vai até o povo, ele só tinha uma palavra da parte de Deus. O grande eu sou, me mandou aqui e disse para você, Faraó, deixar o povo dele ir. Ele já podia contemplar com seus olhos o povo totalmente liberto. Porém, o povo ainda estava cativo. E eu quero que você entenda nessa noite que muitas vezes nós estamos vivendo algo que nem parece com aquilo que Deus prometeu. Mas eu quero que você nessa noite passe a enxergar a promessa de Deus, ainda que ela não tenha se cumprido. Muitas pessoas deixam de crer nas promessas de Deus porque acreditam que só podem contemplar depois que ela estiver concretizada. Eu quero que você entenda que a promessa que Deus faz hoje, ainda que não se cumpra agora, talvez amanhã, ou daqui 1 ano, ou daqui 10 anos, mas quando o Senhor promete, Ele cumpre. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Deus que promete é o Deus que cumpre. Passe tempo que passar, as promessas de Deus se cumprirão na vida daqueles que nele creem. É preciso mesmo.
Se Moisés tivesse dito, o faraó não vai deixar a gente sair. O Senhor não tinha operado como operou. A Bíblia vai mostrar que Deus então traz pragas sobre o Egito. Até a última praga. Então, as 10 pragas, depois de caírem sobre o Egito, Faraó manda que o povo vá embora. E quando aquela geração que saiu do Egito começa a peregrinar pelo deserto, rumo à terra prometida, a terra que o Senhor dizia que era uma terra que manava leite e mel. O povo sai ali e o Senhor sai com eles os guardando. É maravilhoso poder olhar a palavra do Senhor e saber que Deus estava com eles em todo o tempo. Deus de dia os protegia com uma nuvem para que o sol não viesse a queimá-los. Deus de noite os aquecia com uma coluna de fogo. Quando eles se depararam diante do Mar Vermelho, o Senhor abriu o mar para que eles atravessassem o mar em terra seca. Depois o Senhor fechou o mar e matou ali o exército de Faraó. Deus fez coisas que para os olhos humanos é totalmente impossível. Mas para a vida daquele que crê, Deus pode operar milagres. Aleluia! Só que aquele povo não conseguia entender que o mesmo Deus que estava fazendo tudo aquilo tinha poder para fazê-los entrar na terra prometida. Como que um povo que viu Deus derramando 10 pragas sobre o Egito, fazendo coisas extraordinárias, abrindo o Mar Vermelho para que eles pudessem passar, não conseguia crer que ele era poderoso para fazê-los entrar na terra prometida. Aquela geração que saiu do Egito, logo que chegou próximo de Jericó, foi então enviado ali 12 espiões, para que aqueles espiões pudessem saber como era a terra prometida. Não tinha como simplesmente chegar em Jericó e dizer, olha, nós viemos de uma posse da nossa terra, né? Porque Deus falou para a gente que é nossa. Se vocês quiserem ficar aqui, está tudo bem, mas a terra agora é nossa. Não era assim que iria acontecer. Eles precisavam tomar posse daquilo que o Senhor disse que eles dariam. Eu quero que você entenda que aquele povo tinha uma incredulidade que para nós é difícil até mesmo de entender muitas vezes. Porém, nós como seres humanos talvez sejamos muito parecidos com eles. Hebreus capítulo 11, verso de número 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o usam. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele povo parecia que não conseguia crer. As Escrituras vão dizer que o povo saiu do Egito e começou a caminhar. E quando chegaram para tomar posse da terra, eles não creram que Deus podia fazer vencer o povo que estava lá. Deus não esconde que o seu povo tem problemas, que o seu povo muitas vezes deixa de crer nele. O único que não tinha falhas se chama Jesus Cristo, louvado seja Deus. Porém, o restante do povo de Deus sempre tem alguma falha. E quando nós observamos esse povo, ao chegar na entrada da terra prometida, próximo da terra prometida, quando Moisés enviou os 12 espiões, eles voltam ali para dizer como que era a terra, se a terra era boa, se o povo era bom, se existiam ali soldados, se a terra era fortificada, se eles eram amigáveis, que tipo de pessoas haviam lá, como que eram as coisas lá. A Bíblia diz que quando eles chegaram para trazer ali as informações, 10 homens foram logo dizendo, olha, a terra é boa. Josué e Caleb estavam entre eles. Porém, esses 10 que começaram a dizer que a terra era boa, logo eles começaram a dizer, olha, a terra é boa, mas nós não vamos conseguir entrar. Nós não vamos conseguir tomar posse daquela terra. A terra é boa, realmente, tem frutos lindos, maravilhosos, tudo é maravilhoso naquele lugar. Porém, nós nunca vamos conseguir tomar posse daquele lugar. Porque as pessoas que estão lá são gigantes. Se eles pisarem em nós seremos esmagados como se fôssemos insetos. Eles começam, então, a tentar tirar a fé do povo.
Só que Josué e Caleb mantiveram a sua fé. 2 dos 12 estavam ali crendo que Deus era poderoso para fazê-los entrar. Eles estavam ali lembrando que se Deus os tinha feito chegar até aquele lugar, Ele era poderoso para fazê-los entrar e tomar posse da promessa de Deus. Números, capítulo de número 14, verso de número 8. Abra aí a sua Bíblia. Josué e Caleb, eles estão dizendo ao povo ali no versículo de número 8, capítulo 14 de Números: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e dará a nós. Somente não seja rebelde contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Preste atenção nisso. Deus havia dado uma promessa. Deus estava operando todo o tempo na vida deles. Eles haviam visto o Senhor derramar pragas sobre o Egito. Eles haviam visto o Senhor os guardar todo o percurso. Eles já haviam visto o Senhor transformar uma água que era amarga em água boa. Eles haviam visto o Senhor fazer coisas extraordinárias no meio do deserto. E agora eles estavam ali prontos a entrar na promessa de Deus. E eles começaram a dizer que era impossível tomar posse daquilo que o Senhor havia dito. Porém, 2 deles mantinham a fé. Os seus olhos enxergavam aquilo que Deus havia prometido. Eles olhavam os gigantes, mas não viam os gigantes. Eles viam através dos gigantes, porque eles sabiam que após os gigantes existia uma promessa de Deus se cumprindo. Eles diziam assim: olha, não sejam rebeldes contra Deus, creiam que o Deus que nos tirou do Egito, Ele vai nos fazer entrar nessa terra. Olha, nós precisamos manter a nossa fé. Nós vamos passar por esses homens e nós vamos devorá-los como se fossem pão, porque o Deus deles deixou eles, mas o nosso Deus está conosco. O nosso Deus está conosco. Não tenham medo deles. Aleluia. O povo estava cego pela incredulidade, porque começou a crer que não conseguiriam tomar posse da terra. Porém, 2 homens estavam tendo uma visão muito maior do que todos aqueles que estavam. E eles permaneciam crendo que Deus poderia os fazer entrar e tentavam convencer o povo. A Bíblia diz que então o povo se reuniu, cego pela sua incredulidade, e queriam apedrejar Josué e Caleb por estarem tentando incentivar o povo a tomar posse da bênção do Senhor. Imagine você que toda pessoa cega espiritualmente, ela não quer enxergar e ainda quer impedir outras pessoas de crer que Deus pode fazer algo sobrenatural, de que Deus pode cumprir aquilo que Ele falou com você, e toda a promessa de Deus vai se cumprir. Só que o incrédulo, ele fica com raiva daquele que crê. Ele fica com raiva daquele que mantém a fé no Senhor, mesmo diante de problema. Aqueles que são incrédulos, eles não conseguem compreender como eu e você conseguimos crer em um Deus que permanece muitas vezes em silêncio no meio de uma batalha. Você imagina que muitas vezes a pessoa recebe um diagnóstico de um problema de saúde, e aí ela sai do médico dizendo para o médico: olha, senhor, doutor, o senhor pode estar dizendo que não tem cura, mas eu sirvo um Deus que pode curar toda e qualquer enfermidade. Muitas vezes o médico mesmo já vai dizer: olha, eu já vi muita gente dizer isso, e já vi gente morrer mesmo com fé. Outras pessoas começam a dizer: olha, eu já vi pessoas por menos que isso não sobreviverem. Olha, eu já vi pessoas passarem por coisas menores e não conseguir chegar em lugar nenhum. Pessoas que vão tentando minar a fé daqueles que creem. A pessoa está ali olhando para a promessa de Deus, mantendo os seus olhos em Cristo, mantendo os seus olhos na fé, mantendo os seus olhos naquilo que o Senhor prometeu. Mas o incrédulo muitas vezes vai ali e tenta roubar sua fé, dizendo para ele: pode parar de pensar nisso, nunca vai acontecer, nunca vai chegar, porque ele não tem a
possibilidade de viver o sobrenatural, porque ele não crê que Deus pode operar de maneira sobrenatural. Glória a Deus. Hebreus capítulo de número 3, verso de número 19 diz: vemos assim que foi por causa da incredulidade que eles não puderam pecar. O escritor dos Hebreus estava escrevendo aqui de que o povo não pôde entrar na terra prometida naquele dia por causa da sua incredulidade. Aleluia. Toda pessoa que deixa de crer nas promessas de Deus, deixa de crer no Senhor, ele nunca tomará posse daquilo que o Senhor prometeu. Porque toda pessoa que diz: faz tanto tempo, eu já até esqueci. Mas Deus falou e o tempo passou. Eu quero que você compreenda que do dia que o Senhor faz uma promessa até o cumprimento dela existe um percurso. E este percurso se chama fé. Toda pessoa que recebe uma promessa de Deus, muitas vezes ela quer que se cumpra logo. Muitas vezes ela quer que se cumpra amanhã. Porém, se nós formos olhar para uma gestação, nenhum bebê nasce de dia para a noite, demora no mínimo 9 meses. Ainda que tem alguns apressadinhos, né? Que nascem um pouquinho antes, mas a gente sabe que deveria demorar 9 meses. Para que a criança seja totalmente formada. Porque a criança precisa ser totalmente formada. Não há como você simplesmente ir lá e tentar tirar a criança antes do tempo, porque senão ela não vai estar totalmente formada e pode ser que tenha um problema. Toda promessa de Deus se cumpre na vida daqueles que estão prontos a receber a sua promessa. Quando Deus disse para mim que eu seria um pastor, um pregador da palavra de Deus, o Senhor me preparou para que eu pudesse estar aqui ministrando a sua palavra. Não foi de um dia para a noite que eu comecei a pregar. Não foi de um dia para a noite que eu comecei a anunciar o Evangelho. Ainda que a gente saiba que o Espírito Santo de Deus é quem capacita. É o Espírito Santo de Deus quem fala através da nossa vida. Porém, se eu não conhecesse a palavra de Deus nem um pouquinho, dificilmente ele me usaria. Porque eu ia falar dos meus achismos. Como eu não sou alguém que vem aqui para poder anunciar os meus achismos, mas vim anunciar o Evangelho de Cristo, então era necessário que eu estudasse a palavra do Senhor e permanecesse estudando a palavra de Deus. Toda a promessa de Deus se cumpre na vida daqueles que estão ali na sua presença. As pessoas muitas vezes vão achar que porque começou um problema, Deus esqueceu de mim. Deus não vai cumprir a sua promessa. Pessoas que começam a olhar os problemas da vida e começam a dizer: Deus falou que ia acontecer, mas eu não consigo contemplar. Digo para você nessa noite, em nome de Jesus, passe a enxergar a promessa de Deus se cumprindo na tua vida, e Ele vai cumprir, porque Ele não é um Deus que mente, mas Ele é o Deus da verdade, e conhecereis a verdade. Ele é a verdade que liberta. Aleluia! O mundo não pode mentir para ti. Satanás é o pai da mentira, mas Cristo não. Ele é a verdade em pessoa. Aleluia. Tudo aquilo que ele diz, ele faz. Muitas vezes você pode ficar pensando: não, mas olha, Deus está demorando para cumprir a promessa. Se levantou tanta dificuldade e aí eu não consigo enxergar. Volte a crer no Senhor nessa noite. Mantenha os seus olhos no Senhor nessa noite. Mantenha os seus olhos enxergando que a promessa de Deus sempre se cumpre. A Bíblia diz que eles olhavam e viam gigantes naquela terra. Só conseguiam contemplar as dificuldades que poderiam existir para que eles tomassem posse da promessa de Deus, dos benefícios que haviam naquele lugar, porque eles não conseguiam olhar os gigantes como um trampolim para chegar na promessa de Deus, como apenas um obstáculo no meio do caminho a ser vencido, porque eles pensavam que chegariam lá e o povo diria: sejam bem-vindos, povo de Israel, sejam bem-vindos, hebreus. Nós estávamos tomando conta da terra prometida de vocês, não tinha nada para fazer, a gente ficou aqui, ali fica a lavoura, ali fica o lugar para vocês fazerem as suas ofertas, fiquem à vontade. Não era assim que acontecia. Deus não disse que daria a terra prometida de mão beijada. Deus não disse que eles não teriam que lutar. Eu quero que você compreenda uma coisa:
Deus um dia pode ter te prometido que você seria alguém bem-sucedido na vida. E eu creio que Deus fará em nome de Jesus. Aleluia! Só que o Senhor também não disse para você que você teria que estudar, não é verdade? Porque é muito fácil a gente dizer, Deus me prometeu que eu sou presidente de uma empresa. Mas a gente achar que o Senhor vai fazer a empresa cair, né, na nossa mão. Toma, fica à vontade, a chave é tua. Não é assim que acontece. A promessa de Deus vai se cumprir na tua vida. Porém, você precisa continuar confiando para que a promessa dele se cumpra. Não dá para acreditar que as coisas de Deus acontecem no passe de mágicas. Nós não servimos um gênio da lâmpada. Nós servimos um Deus todo-poderoso que ele fez promessa e cumpre promessa na vida daqueles que esperam nele. Aleluia. A Bíblia vai mostrar que Davi, quando chegou para poder levar o alimento para os seus irmãos quando estavam na guerra, o seu pai mandou que ele levasse ali pão, queijo, algumas coisas para os seus irmãos. E quando ele chega até os seus irmãos, a Bíblia diz que um gigante saía ao encontro dos homens. Durante 40 dias, um gigante chamado Golias, um homem de mais ou menos 2,90 m, 2,92 m de altura. Esse homem chegava até os homens de Deus ali e lançava um desafio. Ele dizia: dê um homem a mim, me dê um homem para que lute comigo. Se eu perder, nós seremos seus escravos. Se eu ganhar, vocês serão nossos escravos. Ninguém tinha coragem de lutar contra Golias. A Bíblia diz que todos tremiam de medo quando viam aquele homem gigante. No momento em que Golias saiu para lançar o seu desafio, naquele dia foi diferente. Davi estava lá levando alimento para os seus irmãos e ele viu o gigante fazendo um desafio. E quando ele viu o gigante fazendo o seu desafio habitual, ele parou e ficou prestando atenção. Ele olhou para o lado e viu que ninguém se movimentou. Viu que nenhum dos soldados do povo de Deus estava se manifestando para ir lá e lutar contra o gigante. Então ele disse: quem é esse que desafia o exército do Deus vivo? E eles dizem: é Golias. Ele é um guerreiro, olha o tamanho dele. Todo mundo fica com medo. Então alguns dos soldados disseram: olha, Saul disse que quem ganhar dele na batalha, quem enfrentar e ganhar e puder vencer, sua família será abençoada. Vai ficar a sua família isenta de qualquer imposto em Israel. E outra, vai poder se casar com a filha do rei. Saul ali estava na sua tenda. Então Davi, quando ouve aquilo, ele pergunta para o outro: o que é que vão dar para a pessoa que lutar contra ele? Os olhos de Davi passaram a não enxergar o gigante, mas os olhos de Davi passaram a enxergar a bênção de Deus que havia após o gigante. Porque muitas vezes a nossa visão está limitada à circunstância do momento. Porque os nossos olhos não são olhos de fé, mas são olhos de alguém que simplesmente observa todo gigante que se levanta como algo impossível para transpor. Mas aqueles que mantêm os seus olhos em Cristo, os seus olhos na fé, eles sabem que o gigante é somente um contratempo no meio de uma grande vitória que Deus vai derramar sobre a tua vida em nome de Jesus. É só um acidente de percurso no meio do caminho. É só mais um obstáculo para você vencer o gigante. Davi então pergunta para o soldado: e aí, vem andar ali? Para ter certeza, porque ele não ia enfrentar o gigante só para poder ficar bonitinho. Ele falou: o que não dá? Vai casar com a filha do bem e vai ser isento de imposto da família. Peraí, o negócio vai ser bom. E ele então enfrenta o gigante, porque ele sabia que quem estava com ele era o Senhor dos exércitos. E você conhece a história, ele venceu. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós percebemos que o justo vive pela fé. Toda pessoa que sai para enfrentar o gigante precisa crer que ele será vencido no nome de Jesus. Não na nossa força, mas na força do nome de Cristo. Todo problema que eu e você enfrentarmos precisa ser enfrentado no nome do Senhor dos Exércitos.
Porque quem está conosco é o Senhor dos Exércitos. Quem está conosco é o Deus Todo-Poderoso. Quem anda conosco é o General dos Generais. Quem anda conosco é o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. E os demônios se submetem ao nome de Jesus. Aleluia! Nós precisamos manter os nossos olhos nele. Nós precisamos manter a nossa fé no Senhor. Mas hoje, quanto mais o tempo passa, mais as pessoas vão ficando menos espirituais, vão perdendo a sua fé e vão ficando cada dia mais incrédulas. Por conta de tudo que tem vivido. Eu estava lembrando hoje de manhã da loucura que o mundo tem vivido por esses dias com esse negócio de bebê embora. Pessoas até arrumando briga. Hoje você vai ter que falar que o assento não é especial para pessoa com bebê reborn, só para pessoa com bebê de verdade. Já pensou nisso? Olha, vai ter que colocar uma placa no banco especial para pessoas com criança de colo, deficiente e com bebê de verdade, não com bebê de mentirinha. Daqui a pouco nós vamos estar aqui ensinando o que é um bebê de verdade e o que é um bebê de mentirinha. Estão levando bebês de mentirinha ou bonecos nos hospitais. Estão querendo brigar na justiça pela guarda de uma mulher. Até os pés já começaram a se sentir excluídos. Estão pensando em fazer uma passeada. Tá feio, irmão. Eu lembro que quando surgiu aquele filme do Chefinho, lembra do Chefinho? O Poderoso Chefinho. O Poderoso Chefinho, né? Aquele filme é uma apologia às pessoas a pararem de querer ter animais para voltar a terem filhos. Você já percebeu? O adulto logo percebe, a criança não percebe, mas o adulto logo percebe. Porque o povo parou de querer ter filhos. Eles guardam lá um gráfico, né? Que o povo estava querendo ter gato, cachorro, mais do que criança. E aí eles se reúnem, né? É engraçado que é no céu, né? A fábrica de criança, lá no céu. E eles começam a se reunir e falar, a gente precisa fazer alguma coisa para o povo não estar querendo ter filho. Né? Hoje é os cachorros e as crianças. Eles pararam de querer cachorro, querer bebê, agora eles querem boneco. Tá louco o negócio? E aí, falam que preconceito de quem não aceita. Pessoas com problemas psicológicos. Pessoas que precisam ser tratadas psicologicamente. É verdade. Porém, nós precisamos entender que a cada dia o mundo vai perdendo a fé. E perdendo a fé, perde o amor. E perdendo o amor, deixa de amar uns aos outros. E daqui a pouco as coisas são mais importantes do que pessoas. E aí vão dizer assim, não, mas criar um animal é melhor do que criar uma pessoa, mais fácil. Criar uma boneca é mais fácil do que criar uma pessoa. Porque não vai dar trabalho. É lógico que não vai dar trabalho. Criança pensa, criança chora, criança ri. Mas criança é o presente de Deus na vida dos seus pais. Aleluia! Aí a fé vai acabando, a vontade de querer viver vai acabando. E as pessoas hoje estão querendo suicidar-se. Quantas pessoas muitas vezes vão atrás de um vídeo na internet querendo ouvir uma palavra porque já desistiram da vida e começam a procurar, preciso ouvir Deus falar comigo porque eu cansei de viver, senão eu vou me matar. Talvez alguém que vai assistir hoje isso daí, ou vai assistir isso outro dia pela internet, esteja pensando assim, porque muitas vezes pensando que o mundo está uma loucura, que é melhor morrer. Digo para você que vai me assistir, ou para você que está aqui nessa noite, Deus continua no controle da história. Ele não perde controle de nada. A tua vida está na mão de Deus. Volte a olhar para Cristo, volte a olhar com os olhos da fé, porque o Senhor é contigo em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Abre os seus olhos espirituais. Existe uma batalha sendo travada contra a nossa vida. Se nós fizéssemos como fez o moço de Eliseu, abríssemos a porta de casa e pudéssemos ver o que o mundo espiritual revela, nós ficaríamos assustados. Preste atenção nisso aqui em nome de Jesus. Nós ficaríamos assustados, porque Satanás ele não brinca. Existem principados e potestades que atuam todo o tempo tentando matar e destruir pessoas.
Talvez porque você nunca viu, você acha que não tem problema nenhum. Mas quando você vê alguém deixando uma oferenda em alguma esquina, deixando uma oferenda em algum lugar, pode crer que aquilo tem uma finalidade. Porque eles creem que aquilo vai dar certo. E eu digo para você que do jeito deles o negócio acontece. Pergunte para quem já fez se não dá certo para eles. Porque talvez você nunca fez, nunca teve contato com ninguém, você pode achar que nada, isso é baboseira. Mas o mundo espiritual ele é real. Se o Senhor abrisse a nossa visão para que nós pudéssemos enxergar tudo que acontece em todo o tempo, nós ficaremos enlouquecidos. Porque todo dia existe uma batalha sendo travada pela mim e pela tua vida. Satanás, ele não está contente quando você sai da tua casa e vem até este lugar adorar o Senhor. Talvez você diga logo de manhã, hoje eu vou buscar a Deus. E tudo acontece para que você não venha ao culto. Criança chora, fica doente, dá problema, corta o telefone, alguém quer visitar na hora do culto. Quando você se ajoelha para orar, o telefone não para. De repente alguém manda mensagem. Quando você se levanta e diz, olha, vou começar a buscar mais a Deus, tudo acontece na tua vida. Tem um casal de pastores amigos nossos que falou que uma moça aceitou Jesus num dia. No outro dia ela falou assim, eu não vou mais na igreja não. Eles falaram, mas por quê? Ela falou, vocês não sabem o inferno que minha vida virou depois que eu fui na igreja? Aí eles falaram assim, mas irmã, eu acho que aquele dia que tu dissesse assim para Jesus, Satanás ia dizer, valeu, foi bom que a gente conhecesse. Satanás não faz isso. Ele vai lutar pela tua alma. Ele vai tentar te amedrontar de todos os jeitos. Ele vai querer fazer você desistir de servir a Cristo para que você volte a ser uma serva dele. E eles ali estão cuidando daquela moça. Talvez você pense, depois que eu comecei a servir a Jesus, parece que as coisas mudaram, e é verdade, elas mudaram. Quase a enxergar com os olhos espirituais. Enquanto você estava no mundo, Satanás te aplaudia. Mas a partir do dia que você decidiu seguir a Cristo, você virou um inimigo de Satanás, e ele virou teu inimigo. Agora você é amigo de Deus, e o Senhor caminha contigo, todo o tempo te guardando em nome de Jesus. Aleluia! Hebreus, no capítulo de número 3, o verso número 12 diz assim, Hebreus 3, 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias. Eu quero que você leia comigo só essa parte. 1, 2, 3. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias. Olha que coisa maravilhosa. Durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Quer ser participante da bênção de Deus? Nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Porque tem muita gente que fica com a mim. A fé vai se esfriando na vida das pessoas por conta de tudo que passam a enxergar aqui, passam a enxergar a glória, passam a enxergar neste tempo. Deixam de olhar com os olhos da fé, deixam de olhar com os olhos espirituais, deixam de enxergar com uma visão que o Senhor lhe dá, para enxergar tudo com a visão humana. Na visão humana, o mundo caminha para o abismo, mas uma visão espiritual, aqueles que caminham estão caminhando para Cristo, porque caminho com Cristo, e com Cristo eu vou te encontrar na glória. Aleluia! Aleluia! Aqui, o autor da carta aos Hebreus, ele diz, olha, pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias. Ou seja, mantenha o outro firme. Um encorajando o outro. Olha, pare de olhar para o que acontece no mundo e olha para Jesus. Pare de olhar para o mundo tentando te parar e olhe para o que Cristo pode fazer na tua vida. Deixe de olhar o gigante que se levanta e passe a olhar a bênção que existe após o gigante. Aleluia!
Pai, de uma visão limitada e comece a olhar com os olhos da fé essa noite em nome de Jesus. Porque ainda que os dias sejam maus e as pessoas estejam perdendo a fé, o nosso Deus continua conosco, nos guardando, porque Ele é um Deus que tem bênção sobre a vida daqueles que se apegarão com confiança nele até o fim. Não dá para parar no meio do caminho. Não dá mais tempo. Eu quero que você entenda nessa noite que a cada dia se aproxima mais da volta do Filho de Deus. E você pode achar que você já ouviu isso tantas outras vezes, mas eu quero te dizer que o Senhor Jesus está às portas e logo, muito em breve, Ele vem buscar a sua noiva. Muito em breve. E a noiva precisa estar pronta, com a sua lâmpada acesa, percebendo a hora que Ele vier para gritar: o noivo chegou e eu vou entrar com Ele nas bodas do Cordeiro. Aleluia! As pessoas ainda estão deixando de crer. Nós não vamos continuar crendo. As pessoas vão deixando de crer no sobrenatural. Param de crer que Deus usa coisas naturais, muitas vezes, para fazer algo sobrenatural. Tem gente que pensa que toda vez Deus tem que enviar um anjo na porta para mostrar que Ele é Deus. Não, porque Deus nunca mandou um anjo na minha casa. Lógico, tu imagina, se um dia você acorda de manhã e tem um homem dentro do teu quarto, você vai falar o quê? Misericórdia, chama a polícia. Na hora já começa a gritar. Se ele fala: não, eu sou anjo do Senhor. Rapaz, aí que você vai falar: tá arrependido em nome de Jesus. Não vai, não sabe se acredita, não sabe se repreende. Por quê? Porque se você vê algo espiritual, você fica doido. Mas se não quer nessa noite que Deus te dê uma visão em nome de Jesus. Se você não crê, que Deus te dê duas. Sabe por quê? Porque muita gente para de crer no sobrenatural e não vive o sobrenatural na presença de Deus. 1 Reis, capítulo de número 17, versículo de número 4, por favor. Aleluia! Diz assim a palavra do Senhor: você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. De quem é que eu estou falando? Elias profetizou: segundo a minha palavra, não vai haver chuva. A chuva não caiu só para o povo que ele falou, não caiu para ele também. Viveu, irmão. Às vezes a gente está profetizando algo e a gente esquece que a gente vai viver também. E aí ele começou a viver. O Senhor falou para ele: olha, vão tentar te matar, então foge para o ribeiro de Querite, fica lá, e eu vou cuidar de você lá. E a Bíblia diz que ele ficou lá. A Bíblia vai mostrar que Deus então usou corvos para trazer alimento para o profeta. Aqui no Brasil nós não temos corvos. O corvo é um animal carnívoro. E quando o Senhor enviou o animal para poder levar alimento para o profeta, Deus estava mostrando que aquilo que ele podia fazer era algo que para os olhos humanos era impossível. Quando o Senhor levou ali alimento para o profeta através de animais, algumas pessoas vão olhar esse texto e vão dizer que é impossível que Deus tivesse enviado um corvo, um animal que come carne, para levar carne para o profeta. Por que vão pensar isso? Não é impossível, nosso Deus, pegar um pássaro e mandar um pássaro levar alimento para o profeta. Por que Deus tinha que fazer isso? Deus continua no controle de todas as coisas. Você imagina algo totalmente impossível. É isso que Deus faz. Aleluia. Sabe o que acontece aqui? Alguns vão tentar dizer que a palavra que aparece ali, corvo, eu já vi isso, tem vídeo na internet aí circulando, vieram me perguntar um dia. A palavra corvo, que aparece no original hebraico, ali naquele texto, se escreve Ioreb, ou Ioreb. Essas duas palavras, ou essa palavra, significa corvo. Porém, em hebraico se chama Oreb. Essa é a palavra corvo. Existe uma outra palavra que é muito parecida no hebraico, que é a palavra árabe.
E essa palavra no hebraico é Iarabi, ou Iarbi. E, na verdade, se fala Arravinte. Preste atenção. Uma palavra Ioreli, a outra palavra Iaribi, ou Iarabi, que era a palavra que era muito parecida. Eles começam a dizer que quando foi traduzido, o autor pode ter se enganado e traduzido ao invés de como de árabe, como. Só que uma palavra é uma coisa, outra palavra é outra palavra. Por que eles dizem isso? Porque eles querem dizer que Deus não poderia ter enviado um animal para poder sustentar o seu século. Porque eles pararam de crer no Deus que opera de maneira sobrenatural. Porém, em texto ele é fidedigno em dizer que Deus enviou corvos para alimentar o seu servo enquanto havia seca sobre a terra. Aleluia! Eu quero que você entenda uma coisa. Talvez você pense que seja difícil um animal levar alimento para alguém. Mas o que seria mais difícil? Um animal levar alimento para alguém, ou alguém profetizar e dizer, não vai mais haver chuva sobre a terra e ficar 3 anos sem chuva. O que é mais difícil? Deus pode fazer qualquer uma das coisas, porque o Senhor continua no controle de tudo. Talvez você olhe para a tua situação e pense, eu preciso de um milagre. Deus pode enviar quem e quando e como Ele quiser para trazer o sustento para o teu lado, para trazer a bênção para a tua casa. Talvez você fique pensando, como Deus vai fazer? Fique tranquilo, porque Deus Ele pode levantar alguém, pode levantar alguma situação e fazer algo sobrenatural, mas a promessa de Deus se cumpre sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, porque o Senhor é o nosso Deus. Aleluia! Só quem viveu milagre sabe que é viver milagre, irmão. Jesus nas bodas de Canaã fazendo água se transformou em vinho. Vão dizer que é mentira. Vão tentar tirar a fé das pessoas, dizendo não tem como o corvo alimentar alguém, não tem como a água ser transformada em vinho, porque quem não consegue crer para nunca vai viver milagre e ainda não quer que outras pessoas vivam. Eu quero que você nessa noite, em nome de Jesus, entenda que quando nós vivemos uma vida natural, olhando para o natural, nós nunca vamos viver o sobrenatural. Deus tem te guardado todos os dias. Quando você se levanta e vai trabalhar e volta do trabalho, talvez você não tenha visto, mas o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Aleluia! O próprio Cristo nos guarda. No teu trabalho é o Senhor que te guarda. A tua família é o Senhor quem guarda. Quando você está dirigindo, é o Senhor quem guarda. Quando você pega a tua moto todos os dias para sair, é o Senhor quem te guarda, aleluia. O Salmo de número 121, verso número 8 diz, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre, aleluia. Se você tem dúvida disso, clame a Ele em nome de Jesus. A igreja do Senhor precisa voltar, que Deus, Ele é o mesmo Deus que nos abençoa, mesmo que a cidade esteja tomada pelo diabo, mesmo que tudo esteja cercado pelo Satanás, a nossa casa está cheia das tropas do exército de Deus, e ainda que Satanás bata na nossa porta, quem abrirá é o Senhor dos exércitos que nos guarda de dia e de noite, aleluia. Na nossa casa o sangue de Cristo já foi expelido e o espírito da morte não entra. Cristo entrou primeiro, aleluia. Enxergue Cristo em tudo. Enxergue Cristo na tua casa. Enxergue Cristo na vida dos teus filhos. Enxergue Cristo sustentando a tua família, trazendo paz. Enxergue Cristo trazendo amor, enchendo de felicidade a tua vida plenamente. Ainda que tudo diga que não, pare de olhar para o que é natural e comece a olhar para o que é sobrenatural e dizer, na minha casa existe paz, na minha casa existe alegria, na minha casa existe prosperidade, na minha casa os meus filhos são abençoados, na minha casa a minha família é abençoada, aleluia. Tem gente que parou de crer.
Ah, mas está tão difícil. Meus filhos nem sei o que serão. Eu creio que os meus filhos serão muito abençoados em nome de Jesus. Ah, mas eles ainda são tão pequenininhos. Começa a profetizar sobre a vida deles. Vão se formar, vão ter uma família linda, vão pregar a palavra do Senhor, vão ser uma bênção em nome de Jesus. Pare de olhar para o que está acontecendo hoje e olhe para o que vai acontecer lá na frente, porque o Senhor está conosco, Ele está no passado, Ele está no presente, Ele está no futuro. Deus não está treinado ao tempo, Ele é o Senhor no tempo, aleluia! No início da nossa conversão, a gente chega a dar fé para todo mundo. A gente converte, a gente começa, não, vamos orar. Tudo que alguém chega para a gente, a gente fala, vamos orar. Deus está no negócio. Olha, eu conheci Jesus, Jesus é maravilhoso. Vamos orar porque Ele pode mudar essa situação. Ele vê alguém triste, Ele quer trazer uma palavra de ânimo. Ele vê alguém desesperado, Ele fala, olha, vamos para a igreja, que acabou de se converter à fé, está lá no alto. Só que de repente começa a passar o tempo e a pessoa começa a viver uma luta, começa a parar de lembrar, ou parar de olhar no Senhor. E eu quero nessa noite te trazer de volta a olhar para o Senhor. Parar de ter uma visão limitada pelo que está acontecendo hoje. Pare de olhar para o que está acontecendo hoje. Pare de olhar para o exército do inimigo que tem cercado a tua vida, a tua família, e passe a ver o exército de Deus que tem pelejado em favor de você, em nome de Jesus. Mantenha a sua confiança firme no Senhor. Mesmo que tudo diga que não, nós servimos um Deus que fez e tem feito maravilhas. Aleluia.